Gostaria de estar comunicando aos irmãos, antes de estarmos procedendo à leitura do texto, que nós temos na manhã desse dia alguns irmãos preciosos nos visitando, algumas pessoas que estão conosco. Nós gostaríamos de conhecer essas pessoas. À medida que eu declinar aqui o nome, eu gostaria que você, querido, que está conosco nessa manhã, levantasse uma de suas mãos. Jorge Eduardo, onde está o Jorge? Seja bem-vindo, Jorge, em nome de Jesus. Os irmãos próximos ao Jorge vão cumprimentar o Jorge. Também a Ângela Maria, ali ao lado do Jorge. Deus abençoe, querida. Lilian e o Paulo, onde estão? Deus abençoe o Paulo, Deus abençoe também a Lília. Há mais alguém nos visitando nessa manhã pela primeira vez? Por favor, diga o seu nome, querida. Seja bem-vinda, viu, Daniele? Há mais alguém aqui nos visitando pela manhã? Dona Naí, seja bem-vinda. Sim, bastante conhecida nossa, de muito tempo, né? E de muita gente aqui também da nossa igreja. Seja bem-vinda, irmã Naíra, em nome de Jesus. Eu vou pedir ao nosso irmão, chegue o microfone até o nosso irmão candidato Almir. O Almir vai orar agradecendo a Deus pela vida dos visitantes nessa manhã. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor, muito bem-vindos à comunhão da nossa igreja. Oremos. Poderoso Deus, eterno Pai, peço a Ti pela vida dos irmãos que nos visitam nessa manhã. Posso, nesse momento, ó Pai, esquecer algum nome, mas sei que o Senhor não esquece de nenhum deles, Senhor. Peço que abençoe a vida deles, das suas familiares, e que eles possam usufruir, ó Pai, da Sua palavra, dos momentos de prazer aqui nesse culto, ó Pai, que é dado a Ti, que é ofertado a Ti nessa manhã, ó Pai. É o que eu te peço, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. A tecnologia às vezes falha, viu, irmãos? Fazer a leitura do texto que sumiu aqui da tela, deu um apagão aqui. Atos 2, verso 42 a 47, nós vamos ler juntos, tá bom, queridos? Diz assim o texto da palavra: "Estavam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos." Verso 42 diz: "E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações." Vamos orar mais uma vez. Senhor, te louvamos pela tua palavra que acabou de ser lida, e nós, como teu povo, cremos que o Espírito Santo, Senhor, que um dia inspirou o teu servo Lucas a escrever esse texto, o Senhor há de iluminar a nossa mente para que possamos compreendê-lo também nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar os irmãos a se assentarem e manterem o texto bíblico aberto, por gentileza.
Irmãos, o texto da palavra de Deus que acabamos de ler nessa manhã, ele nos fala sobre como viviam os primeiros convertidos, como viviam os crentes que estavam iniciando a sua jornada na vida cristã, ali no que hoje sabemos ser a igreja primitiva, a primeira igreja cristã formada. Nós sabemos que esse texto vai nos instruir que esses cristãos assumiram uma forma, um comportamento de vida a partir de uma orientação que eles receberam. Essa orientação vem na seguinte sequência: Jesus Cristo, o Senhor da igreja, aquele que gestava a igreja, estava grávido da igreja durante o seu ministério terreno, ele orientou os seus discípulos, que depois passam a ser seus apóstolos, porque são enviados. A palavra discípulo significa seguidor. A palavra apóstolo significa os que são enviados. E os apóstolos, então, eles recebem o ensino direto de Jesus e eles passam a esposar, passam a orientar os seguidores de Jesus, a igreja que acabava de nascer de Jesus, a seguir os ensinamentos do Mestre. E como modelo, a centralidade, a forma como essa igreja deveria viver, deveria se portar, Lucas registra para a gente, a partir desse verso 42, que havia uma forma muito essencial, uma forma muito simples de como essa igreja deveria viver. E ele inicia o verso 42 dizendo que esse grupo, que era o grupo de cristãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, nas orações. Como consequência disso, nos informa o texto, que no coração de cada um deles, diz aí o verso 43, havia na alma, no coração deles o quê? Temor. Depois, na sequência, diz que eles estavam ali juntos, porque criam com objetividade e criam com centralidade na mensagem que haviam recebido dos seus pastores, dos seus apóstolos. E aí diz o texto que eles vão vender o que tinham, eles vão partilhar de tudo aquilo que eles haviam apurado, e eles vão partilhar disso. Mas como se não bastasse, o verso 46 diz que eles voltavam a perseverar, constantes em oração no templo, e também vão voltar a partir pão de casa em casa, tomam suas refeições com alegria e singeleza, simplicidade de coração. E como resultado dessa ação, o que é que acontece? Nos instrui o verso 47, que eles viviam uma vida de louvor a Deus. E em troca, por parte da população ali de Jerusalém, as pessoas eram muito simpáticas, se tornavam muito afeitas à forma de vida dessa igreja. Eles ficavam assim perplexos de ver como a igreja ela vivia e causava impacto na sociedade. E assim o Senhor ia acrescentando dia a dia, diz o finalzinho do verso 47, aqueles que iam sendo salvos. Irmãos, eu queria compartilhar nessa manhã com vocês sobre o seguinte tema: igreja, vivendo a essência do seu chamado. Igreja, vivendo a essência do seu chamado. Você pode reproduzir comigo esse tema? Igreja. Mais uma vez, igreja vivendo a essência do seu chamado. Lucas vai nos informar aqui, em Atos, que existem algumas características, alguns elementos de como a igreja ela vai viver a essência da sua vocação, do seu chamado. E ele nos informa que o primeiro elemento aqui que ele anuncia é justamente a doutrina dos apóstolos, que era ensinada e que era absorvida por aquelas pessoas. Era trazida para o coração delas e elas assimilavam. O texto nos instrui logo no início do verso 42 o quê? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vamos repetir? E perseveravam na doutrina
dos apóstolos. Primeiro passo, portanto, do elemento que caracteriza essa essencialidade que comprova o chamado da igreja, que traz a igreja para viver essa simplicidade, porque muitas vezes nós é que complicamos, mas se nós vivermos esse primeiro passo de forma simples, nós estamos ou estaremos vivendo como a igreja primeva, como a igreja primitiva viveu. É isso que Lucas está informando. Uma igreja que realmente vive a essência do seu chamado, ela tem essa primeira característica. Ela é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. E que doutrina é essa? É a doutrina graciosa de Jesus. É a doutrina que o Senhor Jesus havia dado, e não somente dado através de sua fala, da oralidade a esses homens que andaram com ele, mas também do seu comportamento, das atitudes do Mestre. Esses homens que agora estão instruindo a igreja, estão liderando a igreja que está nascente, são homens que viram o comportamento, as atitudes e as falas conectadas de Cristo à sua forma de viver e de tratar o próximo. De ser responsável na sua relação com Deus, com o Pai. Por isso que o apóstolo Paulo, instruindo a Timóteo, no capítulo 4, verso 16, vai dizer para Timóteo que Timóteo deveria ter cuidado de si mesmo, cuidar da sua própria vida. Mas de que forma o Timóteo deveria cuidar da sua própria vida? Cuidando de guardar, de conservar a doutrina que o apóstolo Paulo e outros apóstolos haviam oferecido a ele, para que ele pudesse entregar essa doutrina, esse ensino aos seus seguidores, aos seus interlocutores, para que eles pudessem ser salvos, é o que diz o texto. Quando a igreja vive esse primeiro aspecto, esse primeiro passo de compreender que é necessário guardar a instrução da palavra do Senhor, e isso é perseverar. E o verbo perseverar aqui não significa apenas se manter por um breve momento. Segurar as pontas, como a gente diz, por alguns instantes. Mas esse verbo significa, transliterado do grego, que nós precisamos dar continuidade todos os dias, firmando o nosso compromisso em guardar as instruções da palavra do Senhor. A doutrina apostólica, portanto, que significa a instrução que vem das Escrituras para nós, é esse primeiro fator essencial a uma igreja que realmente demonstra o seu chamado, a sua vocação de ser sal e ser luz nesse mundo. Mas existe um segundo aspecto aqui que nos orienta o texto. Esse segundo passo que traduz essa essencialidade do chamado da igreja, ele passa além da doutrina dos apóstolos, que deve ser perseverada pela igreja, também diz o texto aqui, acompanhe comigo, também na comunhão, porque o texto diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E comunhão aqui não é apenas ter tudo em comum, mas comunhão aqui é essencialmente ter como ponto de partida justamente o evangelho da graça de Cristo, que nos torna comuns, nos torna completamente alicerçados e unidos à fé, que é capaz de nos transformar na nossa individualidade, na nossa pessoalidade, e nos transformando na nossa pessoalidade individualmente, nós vamos também buscar ser fonte de transformação e de bênção para a vida do outro que está próximo a gente. Ter comunhão não é apenas ter aquilo que você tem, e o que você tem não é só seu, mas é meu também. Porque quantas pessoas possuem bens e outros haveres em comum, mas não têm paz? Quantas pessoas podem dividir a mesma cama como casal e não terem paz no relacionamento conjugal? Apenas um exemplo. Mas aqui comunhão é algo que vai para além daquilo que nos comunica
algo que possa nos ligar, ou que possamos ter juntos. Essa comunhão, ela parte do princípio de que quando eu estou unido ao corpo de Cristo com você, nós passamos a ter as mesmas perspectivas que provêm da cruz. Uma igreja que realmente vive a simplicidade da essencialidade de sua vocação, do seu chamado. É uma igreja que luta pelo vínculo dessa comunhão através desse vínculo da paz. Onde nós somos muito otimistas e crédulos em relação àquilo que Deus está fazendo na vida do meu irmão, sem desconfiança. Sem usarmos de uma capacidade crítica que parte do nosso ser corrompido e que tem uma certa característica perversa de enxergar o outro. Não, nós enxergamos o outro com esperança, nós enxergamos o outro com afeto, nós enxergamos o outro a partir da perspectiva do Cristo que muda, que transforma a minha vida e também pode mudar a vida do outro para que tenhamos os laços comunitários, os laços de comunhão, verdadeiro amor, um amor que vem da cruz. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse é o primeiro passo característico da essencialidade do chamado de uma igreja. Mas também isso perpassa pelo caminho da comunhão. Uma igreja que vive verdadeira comunhão. Mas essa comunhão nos aponta para a centralidade de Cristo. E Calvino dizia que no culto, na liturgia da igreja, essa centralidade ela está totalmente representada e ativa na mesa do Senhor. Nessa manhã que somos chamados, nós temos verdadeira comunhão com o corpo de Cristo e com o Cristo do corpo. Nós somos chamados a essa comunhão. E por isso ele vai dizer sequencialmente, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Esse é o terceiro aspecto essencial. E é interessante que partir do pão aqui, quando nós fazemos a exegese do texto, com muito cuidado, debaixo da orientação do Espírito Santo, a gente vai perceber que essa palavra, essa expressão partir, ela só aparece 2 vezes em todo o Novo Testamento. E é o próprio apóstolo Lucas, é o próprio Lucas que vai dizer isso aqui para a gente. E partir não pode ser usado para qualquer outra coisa, dentro desse contexto bíblico, que não seja para o pão. É até pleonásmico dizer partir do pão. Porque o que só pode ser partido aqui é o pão, segundo a expressão do vocábulo grego. Sabe o que isso aponta para a gente? Deixa a coisa muito evidente para a gente. Essa igreja, ela tinha a sua vocação também nesse aspecto essencial de celebrarem, não só de forma memorial, o sacrifício que Jesus havia realizado na cruz do Calvário por ela, mas essa igreja, ela busca justamente um discernimento muito específico sobre a presença do Senhor na vida dela e no momento em que estavam ministrando a Santa Ceia, participando da ceia, porque também aprendemos na nossa boa teologia reformada que a ceia para nós, cristãos reformados, não é apenas um buscar da memória. Não é apenas algo memorial. A ceia para nós é um meio de graça, irmãos. É meio de graça. É o Espírito Santo agindo na vida do crente, quando o crente, com seu coração submisso ao Senhor, seu coração quebrantado diante do Senhor, consciente, discernindo o que é participar desse momento, ele vem, ele sobe à casa do Senhor, dizendo: Senhor, eu só posso participar desse momento se o Senhor restaurar o meu coração.
Se o Senhor tirar de mim tudo aquilo que se constitui em pecado, se o Senhor tirar de mim a mágoa que me aprisiona, se o Senhor tirar de mim essa tristeza que me corrói, se o Senhor tirar, extrair do meu coração, limpar o meu coração pela eficácia do seu sangue derramado no Calvário, se o Senhor tirar esse sentimento ou esse ressentimento que me afasta do próximo e me afastando do meu irmão, me afasta do Senhor também. Eu não posso viver a essencialidade do chamado que Cristo me confiou enquanto membro do corpo de Cristo, enquanto igreja de Jesus, se eu não discernir o partir do pão. E é óbvio que inclui o beber, o participar do cálice, porque isso aqui é Eucaristia, é a ceia do Senhor. Esse terceiro elemento é essencial, porque nós, dentro de alguns instantes, vamos participar da mesa do Senhor. A palavra do Senhor diz lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, que se eu me assentar à mesa do Senhor, à roda desta mesa, sem discernir do corpo, eu estarei participando de um ato condenatório. Eu vou estar sendo condenado. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Diz o texto que perseveravam na comunhão. Diz ainda que perseveravam no partir do pão. E por último, participavam com perseverança de uma vida de oração. Irmãos, orar, alguém já disse, essa pessoa partiu para o Pai há poucos dias, de que orar é sentir saudade do Pai, é sentir saudade de Deus. Orar é mergulhar no pulsar do coração de Deus. Agora tem uma série de postagens no Instagram, no YouTube, falando sobre a importância da oração para o lóbulo pré-frontal. Já está vendo tudo isso, né? A ciência se manifestando. Agora para vocês, isso não me causa espanto. Eu nem fico muito focado nisso. Porque eu só sei de uma coisa, se a Bíblia diz que você e eu devemos orar, há sabedoria de Deus por trás disso, e é claro que eu e você devemos orar. Porque vai prevenir doenças, demenciamento, então ore porque a oração vai trabalhar. Eu oro porque a Bíblia diz que eu, enquanto cristão, enquanto um filho de Deus, eu tenho que orar, porque essa é a forma que eu tenho de conexão com Ele. E essa igreja, diz o texto bíblico, que ela perseverava nas orações. Olhe comigo o que diz o versículo 46, diz que eles diariamente perseveravam nas orações, partiam o pão de casa em casa e tomavam com singeleza as suas refeições, alegria no seu coração. Isso é fruto do quê? Quando eles iam para o templo, o que eles iam fazer lá no templo? Eles iam orar. Na sinagoga havia o ensino, mas no templo era lugar de oração. Atos capítulo 3 nos instrui sobre isso. Pedro e João iam para o templo para fazer suas orações. Todos os dias essa igreja orava comunitariamente. Nós estamos longe, hein, irmãos? Nós estamos longe, hein? Porque eles se reuniam todos os dias para orar e se reuniam era juntos. É pleonástico dizer que se reuniam juntos. Estavam juntos. Eu e você podemos orar
individualmente, particularmente em nossa casa, num cantinho, na condução, no momento em que dá para fazer isso no trabalho, lá na academia, na escola. Mas, irmãos, uma igreja que tem na sua agenda uma reunião de oração, aonde o povo se reúne para buscar o Senhor, isso faz uma diferença muito grande, porque você olha para o lado e você lembra do outro e diz: eu não estou aqui só para orar por mim, eu estou aqui para orar pelo meu irmão, e o meu irmão também vai orar por mim. Nós estamos juntos, conspirando ares de uma espiritualidade que está, em primeiro lugar, subordinada a um princípio bíblico, a uma ordem, a um mandamento do Senhor. Orar sem cessar, como diz Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, não é apenas uma expressão daquilo que eu faço na minha individualidade. Não se esqueça, Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica, ele está dirigindo essa carta ao coletivo. Quando você pega os melhores textos dos melhores intérpretes da Bíblia, todos eles vão nessa mesma linha de pensamento. Muita gente se apega a esse texto e diz: não, mas eu vou orar, vou orar sem cessar com a minha vida, com o meu testemunho. Não, o texto está falando para a igreja, ou seja, eu tenho que me preocupar em ter momentos de oração e de partilhar de oração com a minha comunidade espiritual. Irmãos, eu quero encerrar dizendo a vocês que esse modus vivendi, essa forma de vida dos convertidos naquela época, é o exemplo que eu e você, que a Igreja de Cristo sobre a terra, nos dias atuais, precisa viver ou voltar a partilhar dessa visão. Eu encerro dizendo que se nós não vivermos isso aqui, nós estamos, na verdade, estamos suprimindo, deixando de viver a essencialidade, a essência do nosso chamado. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Nesse momento em que nós vamos participar da ceia do Senhor, nós precisamos ter em mente exatamente essa orientação da palavra de Deus. É Deus falando com você nessa manhã. É o Senhor dizendo ao seu coração. O Espírito Santo está dizendo a você. Esse capítulo 2, do verso 42 ao 47, do meu livro, diz o Senhor a você. O livro que relata a história, boa história e fundamental história da igreja. Esse texto tem sido vivenciado, experienciado por você no seu dia a dia. Você tem perseverado, ou seja, você tem se mantido fiel a não só estudar e ouvir as instruções que vêm dos ensinos da doutrina apostólica, que é a doutrina bíblica para a tua vida, mas você tem praticado essa doutrina? Além disso, você tem buscado viver em comunhão com seu irmão? Você tem desejado com toda a sua força quebrar barreiras, quebrar muros de separação que se levantam e, em nome do Senhor, ver tudo isso derrubado ou derribado, para que você caminhe com o seu próximo, para que você caminhe com o seu irmão em verdade, em sinceridade. Porque quando nos aproximamos à mesa do Senhor, e o texto fala que além da doutrina dos apóstolos, além dessa comunhão que deve ser perseguida, insistida por nós enquanto igreja, no partir do pão, e o partir do pão aqui aponta para a ceia, não é uma simples refeição que eu posso fazer na sua casa, se você me convidar para fazê-lo, eu irei com muito carinho e com muito prazer, ou você na minha casa. O texto fala sobre partir do pão e ao pão da ceia. Isso é muito sério. A gente precisa ter unidade. Unidade. A unidade aqui é a unidade espiritual. Mesmo que você pense um pouco diferente de mim, e eu possa pensar um pouco diferente de você, pensemos diferentes. Existe algo que nos une. E é para essa perspectiva, é nessa perspectiva que nós temos que olhar atentamente, como diz o autor da carta aos Hebreus.
Nós temos que olhar atentamente para o autor e consumador da nossa fé. Não é isso que está lá em Hebreus 12, 2? Hebreus 12, 2, eu tenho que olhar, se nós olharmos juntos para essa perspectiva, aquilo que nos separa, aquilo que nos afasta, aquilo que pode nos distinguir, no sentido de nos fazer distanciar um do outro, isso nos aproximará. Sabe por quê? Porque nós vamos ouvir o Senhor dizendo para você e para mim, olha, andem juntos. Perdoem-se mutuamente. Ore pelo seu irmão, pela sua irmã. Senhor, faça a minha vontade. Perdoe. Ame. Ore. Onde fica a mutualidade? Orar uns pelos outros, perdoai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, exortar aqui no sentido de aconselhamento, né? De orientar, né? De dar bronca. Simples assim. E aí o que acontece? Por que você acha que o texto Lucas coloca as orações no final? Porque quando você orar, se você guarda a doutrina que vem do Senhor, a doutrina apostólica, você vive em comunhão, comunhão verdadeira, sincera com seu irmão, e você então participa da mesa do Senhor, reparte o mesmo pão com seu irmão, as suas orações serão ouvidas. O Senhor vai ter prazer em responder às suas orações. Você está de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Que Deus nos abençoe na manhã desse domingo, onde agora vamos participar da mesa do Senhor.